que o último capítulo, o último versículo de Neemias 9 está vinculado ao capítulo 10 de Neemias. Tá bom? Então nós vamos ler o 38 e aí vamos ler o capítulo 10, versículo 1, depois os versículos seguintes. Peço que você fique com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Versículo 1 do capítulo 10. Os que selaram foram Neemias, o governador. Vou fazer uma pausa. Versículo 9. Os levitas. E aí tem nome de mais um grupo de pessoas. Depois do versículo 1 tem o nome dos sacerdotes. Versículo 9, o nome dos levitas. Versículo 14, os chefes do povo e a lista de nome deles. Versículo 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os juízos e os seus estatutos, de que não andariam as suas filhas, que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado. E de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Até o versículo de número 32. Estou expondo Neemias e já tive a oportunidade de expor o verso 38 do capítulo 9. E o tema era restaurando a aliança. O versículo 38 do capítulo 9 começa dizendo: por causa de tudo isso. E nós aprendemos num sermão que inclusive está no canal do YouTube da nossa igreja. Se você não lembra, eu convido você a se inscrever no nosso canal de YouTube da igreja, é IPB Paranavaí, e assistir esse sermão, tá certo? Lá você vai encontrar que diante de tudo isso é uma referência à oração dos levitas, do capítulo 9, do versículo 5 até o versículo 37, em que eles fazem um panorama histórico da ação de Deus da aliança com eles. Um Deus que criou todas as coisas, que elegeu um povo para si através de Abraão, um povo que foi provido por Deus enquanto esteve no deserto. Deus sustentou com água que saiu da rocha, com pão que caiu do céu. Deus orientou este povo com uma coluna de fogo e uma nuvem. Deus estava com este povo e supriu todas as necessidades deles. Deus também corrigiu este povo, porque eles foram rebeldes e se desviaram do Senhor. E Deus levantou juízes, Deus levantou profetas, Deus levantou reis para corrigir e lembrar da lei do Senhor. Mas este povo permaneceu em rebelião. E eles experimentaram um castigo do exílio da Babilônia e foram levados para a Babilônia porque abandonaram o Senhor para servir a outros deuses. Eles reconhecem que
o fato deles terem ido para a Babilônia e agora estarem retornando da Babilônia para reconstruir Jerusalém, para habitar Jerusalém, para morar em Jerusalém e restaurar o culto, era fruto da misericórdia e da graça de Deus. Então eles dizem, por causa de tudo isso, uma retrospectiva do que eles lembraram para firmar uma aliança. Às vezes, irmãos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa lembrar de quem Deus é. A gente precisa lembrar das suas obras poderosas e soberanas, da sua vontade e dos seus decretos. Para quê? Para firmarmos compromisso de restaurar a nossa aliança com Deus. Quando eu uso a palavra aliança, e aqui em Neemias, quando é utilizada a palavra aliança, no verso 38, é um pacto que envolve pertencimento. A aliança é um pacto de Deus com o seu povo que envolve pertencimento. Este povo pertence a Deus. É um relacionamento de pertencimento. Por causa de tudo isso, por causa das coisas que foram lembradas no capítulo 9, eles então se posicionam com compromisso. Se você quer restaurar a sua aliança com Deus, se na sua casa é preciso restauração diante da vontade de Deus, é preciso haver posicionamento de compromisso. Eu separei três abordagens deste posicionamento. Primeiro deles, é preciso haver compromisso com a aliança, com o pacto. Observe o versículo 38, a parte B do versículo. Depois deles falarem por causa de tudo isso, ele diz, estabelecemos aliança fiel, e a escrevemos, e selaram-na nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Olha só, eles firmaram um compromisso de restabelecer esta aliança. Estavam comprometidos a viver no pacto, num relacionamento com Deus, de pertencimento a Deus. Por causa de quem Deus era, por causa do que Deus fez, e por causa de como o povo de Israel agiu no passado, pecou e sofreu por causa dessas consequências, eles agora tomam um posicionamento. E o posicionamento é um compromisso com a aliança. Se você não se comprometer com o pacto de pertencimento a um relacionamento com Deus, você viverá dando cabeçadas espirituais. Você até poderá, como o povo de Israel na sua história, ter momentos de bênção. Mas o exílio e o juízo de Deus sempre será uma possibilidade presente, se você não assumir um compromisso de viver no pacto da aliança com Deus. Este pacto deve ser vivido com fidelidade. Observe que no verso 38, ele diz, estabelecemos aliança fiel. Eles estavam tomando um posicionamento e se comprometendo a um relacionamento pactual com Deus, de aliança, para agirem em fidelidade. Você já conheceu alguém desleal? A deslealdade é algo terrível. Num relacionamento, uma pessoa desleal, ela vai agir contrário a você muitas vezes, vai te trair, você se sentirá enganado e pior, usado no relacionamento com Deus, para restaurar uma vida com Deus, seja da sua casa, da sua família, desta igreja, da sua vida espiritual. Preste atenção, é preciso estar comprometido com a aliança e viver com fidelidade a este relacionamento de pertencimento. Ser fiel a Deus é uma obrigação de quem pertence a Ele. Ser fiel a Ele, a Deus, é uma obrigação daquele que se chama noiva de Cristo, a sua igreja.
Bom, há um detalhe no verso 38. Esse compromisso não é feito apenas por palavra. Este compromisso também é firmado escritamente. Eles escrevem este pacto. Eles fazem um documento, como se fosse uma carta magna, uma declaração de distinção. Nós escrevemos e assinamos. A ideia de selar aqui é de colocar o nome e o selo daquela família, daquela tribo. Era a ideia de ter assinaturas. Este documento de compromisso que o povo estava criando, uma identidade confessional, ele estava sendo assumido publicamente, mas como um documento. Isso é muito importante na história da igreja. Na Reforma Protestante, por exemplo, existiram documentos que davam a distinção do que aquele movimento significava. O primeiro deles foram as 95 teses, que foi uma proposta de reforma de alguns equívocos do posicionamento da igreja como instituição. No século XVI, você vai encontrar os calvinistas providenciando os símbolos de fé. As confissões, por exemplo, como as confissões belga, o catecismo de Hindenburg, a confissão de fé de Westminster e o catecismo maior e o breve catecismo de Westminster, eram documentos produzidos e escritos para mostrar o compromisso da igreja com a verdadeira doutrina. Aqui há um relato importante. Eles fizeram uma declaração de distinção. Nós não cremos como todo mundo. Nós temos uma fé confessional. Aqui no Brasil, no ano de 1535, foram convidados cristãos reformados, calvinistas, chamados de huguenotes. Eles eram cristãos da França, por Villagnon, um governador do Rio de Janeiro, da Guanabara. E esses calvinistas vieram para o Brasil, e aqui no Brasil se estabeleceram. Havia pastor, havia médico, havia professor. Mas logo Villagnon percebeu que não era calvinista, e ele queria viver uma vida contrária ao evangelho, e os próprios evangélicos o condenaram. E Villagnon, então, condenou estes homens à morte. E na cadeia deles, obrigou eles a produzirem, em uma noite, uma confissão de fé. Obrigou eles a dizer, olha, no que vocês creem? E eles, então, produziram um documento chamado a Confissão de Guanabara. Documento confessional mais antigo da igreja brasileira. Villagnon leu aquele documento e os considerou herege. Os degolou e jogaram seus corpos na Baía de Guanabara. Os primeiros mártires da igreja brasileira. Pois bem, irmãos, gente que assume um compromisso por escrito e assina, está levando isso a sério. Quando um rapaz fala, eu te amo para a moça, quero viver ao seu lado, mas nós não precisamos de um papel para documentar isso. Tão malicioso, né? E tão bobinho o coração que cai nessa lábia. Mas alguém que diz, quero que o meu nome esteja no seu. Nós vamos documentar isso. É incrível como isso tem um poder de distinção diante da lei, diante dos homens. O povo de Israel ouviu o relato da oração dos levitas, um relato da ação de Deus na história e de como eles foram rebeldes. Decidiram, vamos firmar um pacto de pertencimento a Deus, mas vamos escrever e vamos assinar. A aliança com Deus era uma prioridade. Viver um pacto de relacionamento com Deus era prioridade. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã,
o pacto de relacionamento com o Senhor, de que você pertence a Ele e que você o serve, é uma prioridade na sua vida? Diante disso, irmãos, eu quero destacar o que eles prometeram no pacto. Porque eles escreveram um documento. Eles assinaram um documento. E eles fizeram isso para ser algo sério. Eu quero convidar você a ver quais foram as promessas deste compromisso. Deste compromisso no pacto. Versículo 29. Diz assim: firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus. Eles decidiram andar na lei de Deus. A expressão do verbo andar é uma expressão que o mundo antigo muito utilizava para significar viver. Porque a vida é uma grande jornada. E este povo, o povo de Israel, era o povo da peregrinação. Eles sabiam o que era fazer uma peregrinação. Eles peregrinaram do deserto, do Egito ao deserto, do deserto à terra prometida. Depois foram levados ao exílio. E no retorno do exílio, que é o momento em que este livro foi escrito, eles peregrinaram 1.500 quilômetros para voltar para Jerusalém. Então eles dizem: nós vamos andar na lei de Deus. O versículo 29 continua dizendo, a leitura continua: olha, nós vamos andar na lei de Deus, nós andaríamos na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés. E aqui há uma menção ao Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Servo de Deus. Nós vamos guardar e cumprir os seus mandamentos. Nós vamos guardar os seus juízos e os seus estatutos. Irmãos e irmãs, ao escrever este termo de compromisso, eles assimilam para si que não são um povo livre para viver por si próprio, pelo seu próprio ponto de vista. Como eu preguei há poucos domingos atrás aqui, no livro de Juízes, que dizia que o povo fazia o que achava que era certo, segundo o seu próprio ponto de vista. Aqui eles estão dizendo que não serão autônomos a Deus, mas que obedecerão à lei de Deus, que viverão na lei de Deus e que andarão na lei de Deus. Eu pergunto, você tem conhecido os mandamentos do Senhor? Você conhece? Você seria capaz de reproduzir hoje, sem olhar na Bíblia, os 10 mandamentos? Você consegue lembrar das ordens de Jesus para a sua igreja, os seus mandamentos que ele deixou para os seus discípulos? Porque ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer restaurar a sua vida com Deus? É preciso ter um compromisso de aliança. E este compromisso de aliança, de pertencimento, envolve andar na lei de Deus. Obedecer à lei de Deus. Como obedecê-la se não conheço? Se a desprezo? Se não contemplo? Não aceite a desculpa de que pastor ou seminarista é que tem que conhecer doutrina. Doutrina é para ser conhecida pela igreja, amada pela igreja, vivida pela igreja, porque faz parte do nosso pertencimento, nos distingue de outros povos que vivem sem lei, que vivem sem estatuto, que vivem sem os juízos do Senhor, vivem alheios e livres a si mesmos. Nós somos governados por Deus. Segundo termo deste compromisso escrito da aliança: nada de julgo desigual. Versículo 29. Versículo 30. Nada de julgo desigual.
Olha o que diz o versículo 30. De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Olha, aqui tem uma relação importante, que foi um dos erros mais cometidos na história de Israel. Foi cometido no período dos juízes. Vocês lembram da história de Sansão? Ele se relacionou com mulheres pagãs, filisteias, foi influenciado por elas. Você lembra a história do rei Salomão? Que teve muitas mulheres estrangeiras e foi influenciado por elas, permitindo o culto a Baal, culto a Dagon, trazendo idolatria para o povo de Israel. Por isso, meu irmão e minha irmã, a questão de não dar os seus filhos em casamento para estrangeiros não é uma questão de racismo. Não é um racismo étnico do povo judeu. Não era por isso. Não é porque eles se consideravam mais puros biologicamente, fisicamente. Não é por isso. Não é um espírito nacionalista de pureza ou de superioridade. Não é isso que movia este compromisso. O compromisso era o cuidado da vida do lar. Era o cuidado da doutrina dos filhos. Era o cuidado da vida familiar. Na história de Israel, toda a degradação moral, todo o declínio moral e espiritual do povo de Israel começou muitas vezes com um jugo desigual. Porque as famílias faziam alianças com outros povos. Pastor Charles Swindoll, escrevendo sobre Neemias, diz que quando a moral da nação está sob tensão, o lar é o primeiro a sofrer. E aí ele cita Billy Graham, um evangelista da era moderna. E eu gostaria de ler esse texto do Billy Graham para vocês. Tem a ver com a nossa casa, com os nossos filhos. A sociedade moderna diz que a gente não tem que se preocupar com isso. Nossos filhos devem ser livres para fazer a escolha deles, viver do jeito que eles querem viver. O povo de Israel fez um compromisso, firmou uma aliança por escrito. E dentro desse compromisso tinha um princípio: nada de julgo desigual. Nós não vamos dar as nossas filhas para os estrangeiros e não vamos dar os nossos filhos para as estrangeiras. E nem vamos trazê-las para cá. A ideia é de não fazer uma aliança com o mundo, de não trazer o costume pagão para dentro do povo de Deus. Não é uma questão étnica, não é o que nós devemos fazer agora. A Bíblia não proíbe um alemão de casar com uma brasileira, e nem de um africano casar com um japonês. O que a Bíblia está dizendo é: cuidado com o jugo desigual. Cuidado para não trazer paganismo para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E o Billy Graham então diz: somos agora os infelizes possuidores da depravação moral e buscamos em vão uma cura. A praga da indulgência cresceu mais do que trigo da restrição moral. Nossos lares foram prejudicados. Quando a moral da sociedade é perturbada, a família é a primeira a sofrer. Eu vou repetir de novo. Quando a moral da sociedade é perturbada, a família é a primeira a sofrer. O lar é a unidade básica da sociedade. E uma nação é tão forte quanto os seus lares. E uma nação é tão forte quanto os seus lares. É muito bonito estar preocupado com a nação. Postar isso em frases nas suas redes sociais. Falar de família, Deus e pátria. Mas negligenciar os seus filhos é um pecado mortal. Precisamos cuidar da nossa casa, irmãos.
Precisamos cuidar dos nossos filhos, zelar por eles, instruí-los a buscar no Senhor os seus cônjuges, as suas decisões, buscar no Senhor os seus valores morais, éticos. Buscar no Senhor um padrão espiritual de vida eterna e não neste mundo. Cuidado, nada de julgo desigual. O lar é a unidade básica da sociedade. E eu poderia mudar a frase de Billy Graham e dizer que o lar é a unidade básica da igreja. Eu vejo isso. Uma igreja forte, uma nação forte, é tão forte quanto os seus lares, as suas famílias. E o povo de Israel aprendeu isso. Terceira característica dessas promessas do compromisso. Além de andar na lei de Deus, além de nada de julgo desigual, agora o versículo 31, nós vamos guardar o dia do Senhor. Nós vamos priorizar o dia do Senhor. Olha aí o versículo 31. O versículo 31 diz assim: de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraríamos deles no sábado. O dia do Senhor era prioridade para eles. Na história de Israel, eles negligenciaram isso. Eles abandonaram a prática da guarda e da importância da dedicação ao dia do Senhor. E transformaram o dia do Senhor num dia comum. Num dia ordinário. Num dia em que eles também se envolveriam com seus negócios, com seus prazeres, com seus próprios interesses. O sábado bíblico, o sabá, é um princípio importante de descanso no Senhor e de serviço no Senhor. O povo de Israel descansava ao servir a Deus. A palavra servir a Deus no Antigo Testamento é utilizada para culto. Quando, por exemplo, Moisés tem que falar para Faraó assim lá em Êxodo: deixa o meu povo ir, para que eles me sirvam no deserto. Era a ideia de culto, para que eles me adorem no deserto. O Salmo 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, diz também assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Bonito demais isso, porque serviço está ligado a culto. Não negligencie o dia do Senhor. No Novo Testamento, o dia do Senhor está representado no dia em que Cristo ressuscitou. E a igreja então transformou o domingo, o primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, no dia do sábado cristão. Pelo menos a igreja primitiva, a igreja apostólica, aderiu a esta prática como o domingo, o dia do Senhor. A aplicação que deve nos caber é: o que o dia do Senhor significa para a sua casa? Uma possibilidade se não houver nada mais interessante? O que o dia do Senhor significa para a sua casa? Apenas uma possibilidade se houver tempo? Ou o dia do Senhor é uma espera agradável e feliz, onde você prepara a sua semana, onde você prepara o seu coração, aonde você dedica tempo para conduzir a sua família e estar junto com o povo de Deus em serviço ao Senhor. O que acontece é que as praças estão cheias de eventos culturais ao domingo. Os bares estão com bebidas deliciosamente geladas e atraentes, com música ao vivo de melhor qualidade muitas vezes do que da igreja. Os centros esportivos estão repletos de atividade. Campeonatos, atividades físicas.
E as pessoas têm enchido o seu coração de um dia voltado para si mesmo. Alguém pode lá no fundo da igreja levantar a mão e dizer: ei, pastor, todo dia é dia do Senhor. Para com esse moralismo. Mas não, irmãos. Sim, todos os dias são dia do Senhor. Mas o mandamento de guardar o dia do Senhor é um princípio de nos reunirmos com o seu povo, confessionalmente, para servi-lo em adoração e edificação mútua. Não negligencie o dia do Senhor. Foi isso que o povo fez. Nós vamos escrever aqui. O dia de sábado é importante. Nós vamos guardar. Se alguém vir querer vender cereal bom, que vem da Mesopotâmia, da Ásia, que vem da África, mas for dia de sábado, a gente não vai comprar. E a gente não vai vender o que tem. Há uma extensão no versículo para falar do 7º ano. O ano em que era o ano em que eles não colheriam. É a ideia de cuidado, de descanso da terra e também de permitir que pobres colhessem da colheita e se beneficiassem. Eles também não cobrariam dívidas no 7º ano. Eles dariam um descanso, uma vantagem para aqueles que deviam. Tudo isso está previsto na lei de Deus, tanto em Deuteronômio capítulo 15, você pode conhecer isso, como também em Êxodo capítulo 23, versículo 10 e 11. O dia do Senhor. 4º ponto dessa promessa e desse compromisso. No começo do culto eu falei que eram 3, mas é porque eu só estou na primeira parte. Eu vou terminar domingo que vem as outras 2. Cuidado com o santuário. Olha, no versículo 32... você vai perceber, do 32 ao 39, que é o final do capítulo, que todas essas decisões que eles escreveram num pacto distinto, numa aliança, e assinaram e selaram, eles iam ter agora um cuidado com o santuário de Deus, com a casa de Deus. E é interessante como isso começa. Começa com as ofertas e os dízimos, para a organização dos sacerdotes e levitas, os trabalhadores do templo. Do versículo 32 ao versículo 39, há uma preocupação de que a casa do Senhor, o templo, fosse mantida e não fosse esquecida. Talvez você possa tentar, é muita preocupação com um prédio. Mas o templo do Antigo Testamento não era apenas um prédio. Era o lugar da adoração. Era o único lugar de culto. Os sacerdotes, os levitas, os trabalhadores dependiam daquela infraestrutura para que o culto não cessasse. Então este povo assume um compromisso por escrito, de que vão cuidar do santuário. Versículo 32 diz assim: também sobre nós pusemos os preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Agora observe o último versículo, o versículo 39. A frase final desse versículo, a última frase do versículo 39. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. No seu compromisso pactual com o Senhor, na sua vida espiritual, você tem negligenciado a causa local da sua igreja? Irmãos, eu estou falando de dinheiro, estou falando de dízimo, estou falando de oferta, sim. Porque isso é uma doutrina bíblica. Ou você tem desamparado a causa local, o sustento de missionários, o salário do pastor, a conta de luz, do ar-condicionado, as cordas para o contrabaixo, que custa quase o preço de um contrabaixo. O término da reforma do templo, a infraestrutura,
dinheiro e recurso para a compra de cesta básica, para a manutenção dos funcionários da igreja, material didático para a escola bíblica dominical. Você está comprometido com a causa local da comunidade a quem você serve, a Deus? Neste compromisso com Deus, nesta renovação espiritual do povo de Deus, nesse avivamento que está acontecendo na história de Israel, no povo que voltou do exílio da Babilônia, ao considerar o que aconteceu na história passada, sobre quem Deus é e de como eles se comportaram diante de Deus, eles perceberam: nós falhamos com isso. Nós abandonamos essa prática. Nós abandonamos a casa do nosso Deus. Teólogos e tradutores da Bíblia defendem a ideia de que a frase final do verso 39 pode também ser traduzida assim. Eu vou ler primeiro como está na sua Bíblia e depois vou ler como também pode ser traduzido. Tá certo? E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Poderia ser traduzido: e assim não mais desampararíamos a casa do Senhor. Não mais. Quando alguém é recebido como membro da igreja, ele se compromete a sustentar a causa local da igreja, com a vida, com o testemunho, com o seu trabalho, com o seu tempo, mas também com os seus recursos. Nós fazemos votos na frente do Senhor quando somos recebidos como membros de uma igreja. E aqui fica uma lição para aqueles que estão fazendo a classe de novos membros. Você vai se comprometer a sustentar a causa local desta comunidade, se você se tornar membro. O povo de Israel renova a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. E dentro desse pacto de pertencimento ao Senhor, existe o cuidado com a causa local, com a adoração, com o ensino da palavra, com aqueles que servem no templo, com aqueles que oficiam o serviço religioso, com a casa de Deus. Porque eles entendem que eles precisam priorizar o trabalho do Senhor. Isso não deve ser um peso para você, é bem verdade. Isso não pode prejudicar a sua vida financeira. Mas compromisso com a causa local não se faz só com o bolso. Compromisso com a causa local se faz com o coração. E Jesus no Novo Testamento diz: aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Meu irmão, minha irmã, eu quero concluir essa mensagem convidando você, se você já foi recebido como um membro da igreja e tem negligenciado isso, tem negligenciado os princípios de uma aliança de pertencimento com Deus, que você fez documentalmente sendo recebido como membro da igreja, na sua profissão de fé, no seu batismo. Se você deseja fazê-lo, que você faça isso como um pacto de pertencimento ao Senhor, de andar e obedecer os mandamentos de Deus, de cuidar do seu lar, para que não haja julgo desigual e nem mundanismo. Quando a gente fala de julgo desigual, a gente pode falar de mundanismo e influência mundana também. Que você vai se dedicar a priorizar o dia do Senhor, o culto, a adoração, o estudo bíblico, o crescimento espiritual, a edificação, a comunhão da igreja. Eu quero desafiar você a buscar avivamento, sim, mas cuidando da causa local. Cuidando da causa local a qual você pertence. Se envolvendo. Os seus bens é uma parte disso. Seus bens financeiros é uma parte disso. Mas isso redunda em glória do Senhor. Este povo se reuniu, fez um documento, e era um compromisso de viver uma aliança com Deus. Talvez você tenha prometido isso e se esqueceu.
Ou julgou que isso não seja mais importante? Ou acha que tem gente demais já fazendo tudo isso e você pode ficar um pouco mais tranquilo? É um erro. É um erro. Porque a negligência com a aliança é um pecado contra o nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que Deus nos convida a viver uma renovação de aliança, tendo um compromisso e um posicionamento de compromisso com o Senhor. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.